Fala galeritos, piazada, essa é a última aula do inglês show e vamos em frente. Na última aula a gente falou sobre qual é a base de elaboração de perguntas em inglês, de modo que você vai conseguir se virar muito bem sabendo dessas palavras em específico e questionando. Enquanto mais você questionar, mais esperto, mais influído você vai se tornar. Né? Então, aqui os verbos e também aquela questão do existir. Né? Existe algo, né? Há algo em cima da mesa, isso é muito comum de se utilizar, mas a gente não está acostumado a usar duas palavras para falar isso. Né? Em inglês é there is. Pronto, mais explicações na outra aula. E hoje a gente vai falar dessa palavra bem estranha aqui, que uma vez me chocou, assim, porque, cara, o que é isso? Scholarship, né? Parece escola, ship, parece barco, né? Scholarship. Essa é a palavra em inglês para... significa bolsa, bolsa de estudos, apoio aos estudantes, tá? Então, scholarships são muito importantes para quem, principalmente, vem da região central de Santa Catarina, do Brasil em geral, que não tem recurso financeiro e precisa estudar fora, né? E aqui eu vou trazer um apanhado do que eu aprendi durante esse tempo sobre os principais padrões de bolsa, como funciona o sistema, com algumas dicas, tá? Alguns requisitos gerais, tá? Aqui eu já estou falando com relação à experiência que eu tive como alguém que queria estudar fora do país e não tinha recursos, também como alguém que auxiliou por muito tempo o pessoal que queria estudar na Holanda através da NUFIC, Neso Brasil, que é o escritório de representação do governo holandês no Brasil. É sempre bom que você tenha algum vínculo com instituições. Está estudando em algum lugar, você vou chutar aqui alguns na FIE, como é que é? Senai, Senac, universidade, você está fazendo alguma coisa? Você tem feito ou faz trabalhos voluntários? A idade que você pode tentar bolsas também é bem importante, né? Se você estiver muito velho, já passou o bonde. Se for muito novo, dá tempo para se preparar. Como uma ideia de preparação, só para vocês saberem, para mim, a primeira vez que eu tentei bolsa foi o seguinte: a princesa da Holanda, Máxima, em 2004, ela estava em Florianópolis e eu fui lá no hotel onde ela estava, lá entreguei uma carta para ela e ela repassou para a embaixada me respondeu a carta explicando os processos para conseguir bolsa de estudos na Holanda. E aí eu segui esse processo todo, né? Ele me levou 2 anos, tá? Como assim 2 anos? Cara, você tem que estar na idade certa, tem que ter o vínculo e você tem que ter essas outras coisas que eu vou passar aqui também, tá? Então, a idade tem que estar adequada. Boas notas e pensamento crítico. Boas notas, tranquilo, né? Tem que se esforçar, tem que ser alguém que realmente se esforça, né? De alguma forma conseguir provar isso. O pensamento crítico. Como que eu aprendi o pensamento crítico, né? É muito difícil, os professores de redação sofrem para ensinar a gente a ter isso, tá? E é bem valioso. Eu aprendi quando eu fui morar em Londres e uma família que me adotou lá para me ajudar a estudar e passar na prova de inglês, eles falaram assim, olha, eu quero que você escreva, a gente quer que você, quando vai fazer a redação, que você leia, eles traziam 3 diferentes materiais, jornais, revistas, sobre uma matéria qualquer. E aí eles pediam assim, quero que você leia essa mesma matéria nos diferentes locais e quando você for fazer a tua redação, você faz a tua percepção sobre isso. Isso é o pensamento crítico. É você olhar várias fontes e conseguir fazer a tua própria. Né? Isso é muito importante, porque isso vai fazer com que você consiga agregar valor a alguma discussão. Né? Então, acontece determinadas coisas tal, e você só repete o que os outros falam ou você analisa o que está acontecendo
e aí responde de uma forma crítica, dizendo pontos positivos, pontos negativos, oportunidades de melhoria, outros cenários, uso amplo de vocabulários para uma melhor expressão. Tudo isso conta no pensamento crítico. E aí eu aprendi muito com eles. Eu fazia em torno de 2 redações por dia, escrita à mão ainda, em inglês. Isso foi em 2006. Tá. Algum diferencial de liderança, né? Você coordenou algo que vai... ou criou algo que leva à resolução de algum problema, né? Você... uma das primeiras questões de liderança é, por exemplo, você se organizar com os amigos para fazer uma viagem, né? Para começar, para fazer uma distribuição de alimentos, enfim, tem uma série de coisas que são perfil de liderança e que são perfis de liderados. Então, se você conseguir demonstrar de alguma forma que você é líder, que você foi um gestor, tinha pessoas trabalhando contigo e você fez essa coordenação, é muito válido. Porque eles imaginam que se eles ajudarem você, eles ao mesmo tempo estão ajudando várias pessoas que estão vindo atrás de você. E se você fosse ajudar alguém, você ajudaria alguém que só segue os outros ou você ajudaria alguém que faria... exponencializaria, né? Aumentaria a ajuda que você está dando. Beleza? Algum portfólio, currículo online, se você faz algo digital, se você desenha, dá aulas, qualquer coisa que você fizer e que tenha alguma relevância, mantenha esse portfólio online para você mandar o link, para você sempre ter algo para mostrar. Né? Se você tem algum canal de YouTube, Facebook, alguma coisa que tem muitos seguidores, por exemplo. O currículo online é bem legal que vocês tenham um LinkedIn, que vocês vão cultivando ele ali dentro. O legal é que quando você precisa gerar um arquivo para mandar para alguma empresa, ele gera esse PDF para você também. Você já pode ir fazendo ele tanto em português quanto em inglês, ele já tem essas diferenças de idioma. É bem legal, na minha época não tinha, sempre que eu ia atrás era sempre aquele currículo impresso, né? Então é bacana ter contatos no LinkedIn e trabalhar ali dentro. Tem muitas oportunidades de desenvolver negócios, empregos, cursos, né? É bem bacana, bem recomendado. Cartas de recomendação em inglês. Como eu falei lá na viagem dos Estados Unidos, né? As cartas de recomendação são importantes. Alguém recomenda você? Né? Você faz alguma coisa que mereça recomendações? Então, se você não tem, pode ir buscar. Um dos problemas hoje, né, pelo menos que eu tinha na minha época, é que as pessoas que eram os meus diretores, chefes, em geral não sabiam inglês. Então, eles faziam as cartas em português, mas não era a mesma recomendação caso alguém de outro idioma, né, alguém de Londres fosse ligar para eles, eu queria falar aqui sobre o perfil de trabalho do Johnny, será que ia ter conversa? Não, né? Então, busquem, estejam atentos a pessoas ou busquem ter patrões, né, que tenham um inglês legal para que vocês consigam ter essa ligação entre você e uma entidade que vai avaliar o teu perfil. Materiais traduzidos juramentados. Isso é uma coisa que era, não fazia ideia como é que era. Basicamente, tudo que você tem escrito, seja uma folha de papel simples, até um registro de casamento, qualquer coisa que é passível de tradução no papel, ela pode ser juramentada. O que é isso, né? É um tradutor, é uma pessoa que trabalha com uma concessão do governo, ela cobra para isso, ela vai receber, deixa eu pegar aqui, digamos que eu queira, tem aqui uma conta, né? Eu quero traduzir ela inteira para inglês, então eu vou entregar isso aqui para esse juramentado, ele tem um valor lá, geralmente é um pouquinho caro, então já tem que ter um dinheirinho guardado para isso. Ele vai pegar tudo que tem escrito em qualquer parte desse documento, vai gerar um segundo documento com um selo grande em cima, assim, garantindo que aquilo ali é de fato correspondente no inglês. Então, eu traduzi todos os meus materiais,
das matérias, dos boletins, das notas, principalmente da universidade, né? Diplomas e etc. Foi um dinheiro assim que eu achava que nunca teria... eu teria medo desse dinheiro nunca mais voltar, né? Eu achava meio caro, mas era a única forma que uma outra instituição tem de saber se é verídico o que você tá fazendo, tá falando, tá demonstrando nos materiais, tá? Então, era um processo que eu não tinha esse conhecimento e foi necessário ao longo do tempo, né? E talvez um dos maiores desafios que eu enfrentei durante todo esse tempo era essa certificação de inglês. Não basta você ser fluente, você ter vários amigos, fazer uma série de coisas, se você não tiver uma instituição, que é a de Cambridge, que faz a IELTS, ou o TOEFL, que é americano, eu não lembro o nome agora, que é uma prova, como se fosse é uma prova de inglês, né? E que você vai tirar uma nota de 0 a 10, 0 a 9, se não me engano. E essa nota, só para vocês terem uma ideia, na IELTS, que é o que eu foquei, que é de Cambridge, e ele foca no inglês de várias partes do mundo, né? Do Reino Unido, que engloba Austrália, Canadá, algumas coisas da Índia, o próprio sotaques do Reino Unido e da Europa, e não tanto do inglês americano, né? Para você conseguir pelo menos ser aceito numa universidade, mesmo que você tenha dinheiro, você tem que ter uma nota 6, tá? É bem dificilzinho, tá? Quando eu estive em Londres, o meu objetivo era conseguir tirar 6. Então foi 6, quase 7 meses estudando como se fosse um vestibular, assim, todo dia, 3 horas por dia, para conseguir isso. Porque eu comecei a estudar inglês muito tarde, eu já tinha mais de 22, 23 anos, tá? Na primeira eu falei, mas não desanimei, fui para a segunda. É um teste caro, né? Mas que garante que você fala bem, escreve bem, escuta, entende muito bem uma entrevista e você consegue também interpretar cenários, contextos, né? Então foi um grande desafio, mas foi um grande aprendizado. E aí para conseguir essa prova me levou 2 anos. Então foi a partir disso que eu consegui juntar tudo para conseguir montar um envelope, na época era por correio, né? Um envelope selado para enviar para a Holanda, onde eu queria fazer o mestrado. Tinha terminado a graduação e fui fazer mestrado. Beleza? Aqui é um texto em inglês sobre critical thinking. Traduzam, deem uma olhada, que é a capacidade de vocês se comunicarem, raciocinarem de forma crítica. E aqui, gente, então, finalizando, o que a gente fez nessa viagem toda do Inglês Show. Espero que vocês tenham assimilado alguma coisa. Na primeira aula a gente falou sobre as estratégias de aprendizado, o uso da estatística para você focar nas palavras mais utilizadas, ficar atento à detecção de padrões, sejam eles visuais ou de ouvido, né? Para vocês acelerarem, sair daquela zona de conforto, né? Do bardoso para a área do atentado, mas também ter ali um processo. A preparação do curso foi usar o Duolingo diariamente, inclusive o Duolingo pago é muito bom. O tradutor está sempre na mão ali, do celular também. Trocar o idioma do teu celular já para ir se desafiando, né? Começar a você estar mais acostumado com as palavrinhas que vêm diferentes, né? Então, Class 1 foi isso. A aula 2 a gente falou da coisa aradinha, né? Nouns, que é substantivos, né? Que coisas existem, né? O que são essas coisas? E os pronomes. Pronomes é aquilo que substitui o nome, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, em inglês. E algumas coisas ali bem ajustadas para o chositonense. Artigos e pronunciação, né? Em inglês é mais simples, você não tem o, as, os, o, a, os e as, né? Você só tem o the. Regras e técnicas de pronúncia, isso é fundamental para vocês acertarem na mosca
a palavra que vocês querem, né? E aí você, como no inglês não tem o acento desenhado, não tem ele escrito, você tem que memorizar, né? Então você não diz interessante, interesting, você diz interesting. Isso muda completamente e agora vocês estão a par disso, porque vocês detectam padrões e detectam sons. Fiquei bem feliz que eu escutei algumas pessoas que seguiram essas aulas e estão acertando a pronúncia muito legal. Era simples, é só era essa a ideia que eu queria trazer, sabe? Uns pequenos toques que vão dar grandes diferenças, tá? Os verbos mais importantes, principalmente o verbo ser e estar, os adjetivos, que é você qualificar as coisas, né? É bom, é ruim, é alto, é baixo, etc. Aula 6 falamos de verbos irregulares, né? Que são aqueles muito antigos que se usa demais e você tem que se adaptar a eles e não eles a você. Os verbos regulares. Os verbos regulares, eles se tornam regulares porque eles não são tão utilizados assim. Então lá eu expliquei isso. Aqui esse solzinho é, na minha opinião, a aula mais importante de todo o curso, porque é ela que vai te deixar pelo menos como se fosse aquele salva-vidas, assim, quando você está na água, você não, ele não vai evitar de você se molhar quando cair na água, né? Não vai ser todo aquele conforto, mas ele vai te manter minimamente com a boca para fora para você respirar, tá? Que são os advérbios. Advérbios são pura estratégia. É você olhar para as frases e saber se elas estão no futuro, no presente, no passado, se elas estão positivas, está falando negativamente e assim por diante, tá? Então, se tem uma aula que vocês precisam muito ver é essa. Contei aqui a experiência de otimização do inglês ganhando um dinheirinho nos Estados Unidos. Eu acho que para quem está na universidade, quem está olhando para frente, vale a pena. É um país fantástico. Na aula 9 agora a gente falou das questões. E aqui, questões de estratégia, né? Então, eu consegui duas bolsas para estudar na Holanda, né? E como eu não tinha recurso, né? Eu fui sempre atrás de todas as opções ao redor do que era possível, né? E a primeira coisa, então, foi escolher as universidades que eu queria de fato estudar, que faziam um sentido verdadeiro da continuação da minha carreira, né? Eu escrevi uma carta junto com a aplicação que se chama Statement of Purpose, que seria declaração de propósito, a qual você vai escrever e aí você vai colocar todo o teu esforço crítico, teu pensamento sobre a tua história, o que você quer nesse país, como que você quer alcançar esses objetivos, como eles vão te ajudar, o que você está fazendo para isso, né? Então essa carta foi bem importante junto com os materiais traduzidos. Eu olhei o perfil de todas as pessoas que tinham ganho as bolsas de estudos que eu queria na época, em 2006, 2007. E eu detectei alguns padrões e eu fui atrás desses padrões, né? Eram pessoas jovens que estavam na universidade e falavam mais de 2 idiomas, era de 3 a mais idiomas. O que isso demonstrava, né? Que eram pessoas que estão abertas a aprender. Imagina se você vai dar quase 100 mil reais para uma pessoa, né? Para vir estudar no teu país, e você percebe que ela não está disposta a aprender o teu jeito, a tua cultura, as tuas coisas. Você vai dar essa oportunidade para ela? Provavelmente não. Então, o fato de você conhecer idiomas é uma coisa que vai abrir muitas portas para vocês, em qualquer lugar. Porque demonstra a tua habilidade de adaptação. Isso é importante, né? Você ter conexões, ter relacionamento com as pessoas. E então, como não tinha cursos de holandês no Brasil, nessa época, né, na minha região, a minha alternativa foi o seguinte, né? Eu vou garantir o inglês como primeira estratégia básica, total, e depois eu vou atrás dos outros cursos. Então, aí eu fui para o espanhol. Aí tinha um curso gratuito de Esperanto na UFSC, que foi fantástico. A UFSC em Florianópolis. Tinha um curso de alemão e um de francês, também, que eram subsidiados no instituto, né?
E aí eu falei para eles na carta, olha gente, eu não encontrei curso de holandês, mas eu estou buscando esses outros idiomas aqui para eu me preparar para depois aprender o idioma de vocês. Então, ali possivelmente foi uma forma em que eles avaliaram como positiva a minha intenção de estudar no país deles, né? E fazer um trabalho legal. E quando eu fui lá, eu de fato fiz o que eu tinha prometido, né? Então isso é bacana, gente. Quando vocês chegarem, conseguir bolsas e tal, e vão para o mundo, aqui é o globo lá de Freiburg, eu desejo que vocês aproveitem muito, que o caminho aqui seja um caminho de bastante sucesso. E aí, como a família que me ajudou com os estudos de inglês lá em Londres, eles falaram assim, olha, a gente vai te dar moradia aqui, alimentação, a gente vai fazer o possível para que você estude, mas a gente espera que a gente esteja te ajudando aqui para que você depois ajude várias outras pessoas no futuro, né? E é o que eu estou fazendo. E a obrigação aqui de vocês, que eu deixo de coração, que vocês possam desenvolver o senso crítico de vocês e que vocês passem isso para frente para alguém, em qualquer lugar do mundo, para qualquer raça, qualquer gênero, qualquer coisa, para manter o conhecimento vivo. Beleza, galera? Tiozinhos, esse foi o Inglês Show, a chave da porta do mundo. Eu não vou deixar de deixar os agradecimentos aqui à farmácia Ultra Farma de Freiburg, Farmácia Essência, que contribuíram para funcionar, a Holobyte Informática, que foi a primeira empresa que eu trabalhei, que me ensinou muito sobre me tornar profissional, né, na área de computação e informática. Um agradecimento aos professores do ensino básico de Freiburg que, com o que tinham, passaram, e a única forma de você desenvolver os países é através do ensino básico. É isso que é forte em todos os países desenvolvidos. E, felizmente, tive muitos bons professores lá. Famílias Jung, Freitas, Garófalo, Hinch e Coy foram importantes aí no processo, na caminhada para conseguir tocar a vida do jeitão Cho, né? A família Hinch é lá de Londres, a Coy é dos Estados Unidos, Garófalo de Floripa, Freitas também, Jung de Fry, e claro, a minha própria família que ajudou no que pôde, né? E um agradecimento aqui ao governo dos Países Baixos, que foi um grande desafio, né, que fez eu ter que fazer toda uma volta para poder me adequar ao que eles podiam fazer para a gente poder se integrar, né? Então eu não precisei nem aprender necessariamente o idioma deles para poder estudar lá. Os cursos eram em inglês, então eles falavam holandês, mas as aulas eram em inglês. Eu falava português, mas as aulas eram em inglês, a gente se encontrava. Isso que eu acho legal. E é assim que eles, com essa diversidade, essa forma que eles têm de trabalhar, que eu admiro bastante, que acho que vale a pena que vocês tenham conhecido. E fechou, gente. Your turn. É a vez de vocês. Sua vez. E não tá morto quem peleia. Tchau! Fechou? Um abraço para todo mundo.